Fala, cariocada! Estamos aqui de volta. Eu, Quintino Gomes Freire, à direita, o homem que não sabe dobrar as mangas. Eu, Felipe Lucena, à esquerda, e eu sei dobrar as mangas. Eu acho que eu sei. Para mais uma Semana no Rio. Semana que falaremos até bem de Crivella. Talvez, vamos falar? Não, sei. falaremos mal também, porque é impossível não falar mal do nosso prefeito Cricri. Mas ele mandou bem essa semana. Teve umas duas ações aí que foram positivas. Então a gente também dá esse gás. Se você ficou curioso pra saber o que é falar bem do Crivella na Semana no Rio, assista a partir depois da musiquinha aí. Então, Luciano, essa semana aí tá rolando o impeachment do Crivella. E foi uma semana acho que a imprensa, dois colunistas, no Informe o Dia, lá no Jardim do Globo, de uma certa briga aí na relação conjugal entre Marcelo Crivella e Paulo Messina. O amor acabou, né? O Messina, que era o principal aliado do Crivella. Chamado até então, de primeiro-ministro até ali. foi secretário do Crivella, era chamado de Secretário da Casa primeiro-ministro. Civil, uma secretaria ultra importante. Sim, a primeira secretaria, né? Pede licença da secretaria para poder apoiar o Crivella na votação do impeachment como vereador, e agora parece que o amor tá acabando entre eles. Tem muito assim, escutei dizer, né? Primeiro dizendo que estaria exonerando nomes ligados à Messina da Casa Civil. Se for verdade, erro fortíssimo do Crivella, mostrando total incapacidade política. E assim, nós não temos essa informação concreta se realmente estão exonerando esses nomes, mas o Crivella já exonerou nomes de outros aliados anteriormente, o que já gerou a problema. crise. Gerou essa crise, problema. porque a Câmara dos Vereadores tem dois nomes fortes. O presidente da Jorge Felipe e a nossa vereadora de Irajá, Rosa Fernandes. que são dois nomes que, se você brigar com essas pessoas na Câmara dos Vereadores, vai ter grandes problemas. E ele realmente exonerou, e parece que porque o filho dele não teria sido eleito. E agora... tentou colocar o filho, inclusive, na secretaria que foi ocupada pelo Messina. E parece, de acordo com o Lauro Jardim, que ele estaria chamando o Paulo Messina de Judas, porque teria confiado e estaria traindo. Eu acho que talvez aí o Crivella tenha um certo problema de confiar nas pessoas, né? Porque... É o problema de interpretar a situação, porque até o momento o Messina tá do lado dele. Pelo que foi noticiado, pelo que nós apuramos, pelo que nós sabemos, até então não houve uma traição entre eles. Não sei o que rola nos bastidores entre os dois, mas no geral não houve traição política de um pro outro, não. Claro, porque o grande problema às vezes dessas colunas é que não dá pra ter 100%, porque é coluna de ouvir dizer. Mas se onde há fumaça há fogo, né? Ou às vezes onde há fumaça só tem uma boate. Só gelo seco. Mas no caso, duas colunas, foi muito estranho no mesmo dia. Não é bom pro Crivella que se a situação com o Paulo Messina ficar ruim, não é bom mesmo. O Paulo Messina talvez era um vereador de baixo clero ali, não era um vereador forte. Mas ele o tornou forte, botou na Casa Civil. Inclusive é um nome que é às vezes comentado, um nome sem força, mas comentado para substituir o Crivella em caso de eleição indireta. Sim. Então, né, se eu pudesse dar um recado pro Crivella, né, não vamos nos envolver nisso. Até aquela tabela que eu fiz, dizendo, né, a gente fez aí no Diário do Rio, sobre como votam os vereadores, será que eu coloco Paulo Messina agora como voto? Fica essa questão aí, a gente não sabe agora. Depois dessas notícias recentes, a gente não sabe o que está acontecendo de verdade ali. Mas é estranho, o Crivella chamar o Messina de Judas, eu acho que é pesado ainda. Não, eu não... Depende do que vai acontecer, depende do que nós vamos saber daqui pra frente, essa relação dos dois. Eu conversei ali, né, com o pessoal do Messina, né, conversei com o pessoal que trabalhou para ele, trabalha, disseram que isso não está acontecendo, mas eu não consigo conversar com ninguém do Crivella. Mas, meu caro Felipe Lucena, pessoas que conhecem a alma de Crivella acham que é verdade. Que houve aí uma traição Mas... Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo dessa novela. Mas você falou que ia falar bem do Crivella, e aí? Vamos falar sim, mas daqui a pouco. A gente tem que segurar a audiência, né? Tem que segurar a audiência. Essa semana também a prefeitura deu o nome de uma praça em São Cristóvão de Eurico Miranda. Você achou uma boa ideia? É controverso, né? Assim, bem ou mal, ele foi um cara importante para a cidade.
Mas um leitor do diário disse o seguinte, era melhor ter dado nome de um presídio, né? Teria mais relação com o A praça fica em São Cristóvão, né? Exatamente. São Cristóvão que foi dividido e virou Vasco da Gama também. Entre as ruas Antunes Maciel, Francisco Eugênio e Figueira de Melo. Mas assim, é merecido. O cara, por mais que seja uma figura controversa, foi uma figura importante no Vasco da Gama. Tanto que o nosso Rafael Fernandes evita falar mal de Eurico Miranda. Uma parte da torcida do Vasco tem sentimento meio dúbio com o Eurico, né? Ao mesmo tempo que é grato por umas coisas, é ingrato. Mas diz que pelo menos ele amava o Vasco. E tem revolta por outras. Então realmente é uma coisa controversa aí. Eu diria que pelo menos... Decida você se é bom ou não o nome da praça. Seria melhor chamar de Praça Roberto Dinamite? O Dinamite O Dinamite tem uma questão parecida com a do Eurico, mas é o contrário, né? Geralmente tem admiração por ter sido ídolo, mas por ter sido um péssimo presidente, ganhou um grande ranço de uma parte da torcida. Então também é uma figura que divide o coração dos vascaínos. Não é assim mesmo. Não, da praça. Tem praça com tanto nome aí que não merece. Pra quem é de esquerda, tem a Ponte Niterói, é a Ponte General Costa e Silva. E pra quem é de direita, eu mudaria o nome da Avenida Salvador Allende para Avenida General Pinochet. O que você acha? Péssima ideia. Péssima ideia. Eu sou obrigado a concordar. Mas, no mínimo, podia ser pelo menos Estrada, Avenida... Pablo Neruda, né? Pablo Neruda. Pra citar um chileno. Ou bota Palácio Moneda. Você sabia por que Palácio Moneda? Não. Porque a arquitetura dele é da Casa da Moeda do Brasil. Eles pegaram errado. É uma história dessa. Não sei se você publicou, se eu publiquei. Não, se fosse hoje eu teria lembrado, porque é bem interessante. Eu não sei se você teria lembrado. O Felipe Luciano está com certo problema essa semana, algumas semanas, que o Diário do Rio tem uma vida pós, né? Um happy hour que é todo dia, de segunda a sábado, né? Todo dia, eu tô sendo forçado a beber, é muito difícil pra mim ter que sair daqui e beber todo dia. E graças ao Grupo Petrópolis, nós temos um estoque aí de cerveja. Aqui já sai daqui bebendo. A partir das 6 horas, nosso... Mas eu não tô reclamando não, pessoal dos eventos. Continua mandando aí que a gente vai. Só que a memória... Com esforço, a gente vai com... Só com esforço, né? Sacrifício, mas a gente vai. Ontem teve um evento do que fazer no Rio, no Ovelha Negra, que ele não queria ir, na champanheria. Não queria ir. Ele foi forçado, ele só me manda uma mensagem. Eu estava em casa, assistindo Netflix, que estreou Lúcifer, hoje estreou o Mecanismo, mas eu não estou vendo o Mecanismo porque foi chato a primeira temporada. E ele só manda uma mensagem, bom senso me escapou. Bom senso me escapou. Eu fui quase forçado, chegou lá e eu me diverti muito. Mas acontece muito isso, né? Mudamos de assunto completamente. É importante que o VLT Crivella quer inaugurar a linha 3, Crivella. De acordo com o consórcio, tá tudo pronto, já pode funcionar, só tá faltando a prefeitura fazer as liberações necessárias. Eu não queria falar mal do Crivella. É o que a gente sempre diz, a gente às vezes não quer falar do Crivella, acaba falando, e às vezes a gente quer falar bem, eu só noticiar sem opinar, mas a gente acaba falando mal. Porra, libera, cara! O negócio tá solto, o negócio tá podendo. A linha 3 que vai da Central ao Santos Dumont. Que vai melhorar muito, às vezes, a função de vida. Porque é a região do centro que mais foi prejudicada com os cortes de ônibus. Essa região da Central ali ficou muito difícil andar de ônibus ali. E agora, com esse VLT, melhoraria muito. E por aqui, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali na Central. Sim. Agora, eu só não entendo porque não tem um VLT até a Lapa, que seria também um grande... Talvez até a Cinelândia ali, que é bem próximo, mas dava pra subir um pouquinho mais pra lá. Pra você que é magro, né? Eu sou gordo. Tinha um projeto também, uma ideia, na verdade, pro VLT até a Zona Sul, né? Ir pelo aterro ali, mas também esse dificilmente vai pra frente. Não, com Crivella não. Crivella não dá pra frente. Eu fiz um vídeo essa semana até falando dos moradores de rua. O Crivella está tentando fazer ações pontuais de controle urbano que não estão funcionando. Falando em ações pontuais, a prefeitura começou uma força-tarefa para cobrar impostos. Isso é legal. Impostos, multas e... Dos grandes devedores. Sim, e deve arrecadar cerca de 10 bilhões. E isso de 200 grandes devedores. Sim. Isso é uma ação legal do Crivella. Sim. Parabéns, prefeito, né? Mas é uma ação pontual, né? Talvez isso deveria ter sido feito já no começo. Não estou criticando não, porque realmente é bom. Mas poderia ter sido feito já no começo do Mas é uma ação muito legal do Crivella. Sim, porque são grandes devedores que devem há muito tempo ao município e são dívidas de imposto de INSS, de IPTU, ISS, IPTU... E multas, né? Multas em geral. Até continuar essa história aí que você está falando dos grandes devedores, eu acho que veio um sonho, que nem José, né? José sonhou, veio um sonho e ajudou o Crivella até essa... Pode ser, né? Ele gosta de... Ele é religioso, né? Não, é bispo. Não, ele não é só bispo. Ele realmente é um crente, assim. Tudo que ele faz é dando comentário.
parábolas bíblicas. Eu, inclusive, não conseguiria conversar com ele. Eu nunca consegui ler a Bíblia, né? Eu, como bom adolescente, só li o Apocalipse. E algumas partes da Bíblia que eu decoro só pra encher o saco da Flávia, da Flu. Sério, meus... Se você está assistindo isso, eu quero dizer, eu decoro parte da Bíblia só pra encher o saco das pessoas, como a Flu Ferreira. É verdade, é verdade, é verdade. Essa semana também teve uma decisão do Toffoli que pode ajudar a libertar aí os deputados presos. Isso é outra novela, né? Assim como a novela Crivella com impeachment, tá essa novela também com os deputados da LERJ presos, já tá uma reviravolta aqui, outra ali, já tá na hora de acabar. Essa do Toffoli, parece que o STF aí veio para atrapalhar depois do Toffoli. O Toffoli só dá tiro no pé, né? Primeiro faz censura, agora essa que, comparando aí, os deputados só poderiam ser processados ou presos após a decisão da LERJ. A própria LERJ disse que dificilmente vai votar isso. Eu estranhei, eu pensei, mas eu entendo o Siciliano, assim, que é o presidente da LERJ, que os 6 deputados que estão presos já foi um rolo e os suplentes dele já assumiram o cargo. Sim. E aí tira, depois bota, sim, tira, sim. bota, tira. Isso é complicado. Tá na hora de acabar essa novela, já tá resolvido, sabe? Vamos pra frente, Brasil. Tanto problema pra resolver, Toffoli. Vai pensar em outras coisas aí. Sei lá, né? Vamos renunciar, seria um bom. Ele daria uma solução aí pros problemas. Moro pro ministro do STF, deixaria ser ministro da Justiça. Ele e a cônjuge dele poderiam aí finalmente ter um cargo vitalício. Vamos falar do Witzel aqui, realmente aí vai ter uma controvérsia entre eu e o meu querido Felipe Lucena, que eu acho que o Witzel está agindo corretamente contra os narcotraficantes, tratando como terrorista, eliminando aqueles que estão em situação de combate, na minha opinião o rifle é situação de combate. Às vezes morre um inocente, morre. A questão situação de guerra. São muitas questões. Semana passada e semana retrasada morreram 2 crianças em áreas de comunidade que estavam tendo conflitos. Crianças de 13 anos indo pro colégio, uma menina e um menino. A menina tomou um tiro no rosto, inclusive. E essa postura de xerifão do Witzel, de achar que ele vai lá no helicóptero armado, tira foto com um fuzil. E ele está personificando a polícia que fracassou no Rio de Janeiro por pelo menos 30 anos, que essa política de conflito, de confronto, não funciona há 30 anos no Rio de Janeiro, sabe? Tá na hora de investir em inteligência, em tecnologia. Mas não, tem que ser tudo. Mas o Rio necessita de confronto, porque para mim é impraticável, é impensável que continua acontecendo o que aconteceu aí nos últimos governos, que é matar policial e ficar assim por assim mesmo. A maior operação da polícia de todos os tempos não deram nenhum tiro. A Civil apreendeu 117 fuzis sem dar sequer um tiro. Isso foi sorte. Com inteligência, investigação, apuração, tecnologia, tudo isso resolve o problema muito mais do que a polícia de confronto. Isso foi sorte de descobrir ali. Eles estavam investigando um caso grande, que é o caso da Marielle. Mas deu sorte. Então, se investigassem o crime organizado, que é o tráfico, e a milícia, como deveriam investigar, tem que investigar. Chegaria a esse tipo de... Até porque os chefões do tráfico não estão no morro também. Lógico que tem criminoso no morro para ser preso, mas não estão lá. Os barões da droga não estão no morro. Mas também estão lá. Tem lá os traficantes e eles têm que ser eliminados. Tem que prender e... Como diz um amigo meu, se você eliminar 500 bandidos, esses 500 bandidos, eles não vão voltar a criar... Esses argumentos de tiozão de WhatsApp só pioram a situação. Não, mas é verdade. Só agravam o problema. E outra coisa, eu não conheço ninguém que matou uma pessoa que voltou gente boa. Outro argumento de tiozão que só piora o problema. Você acha que eu já tiozão, mas é a mais pura verdade. Porque tirando a liberação da Suzane von Richthofen pro Dia das Mães. Isso eu também discordo plenamente. Mas olha só, é só porque essa postura já é adotada no Rio de Janeiro há pelo menos 30 anos. E o Rio não melhora, os índices não melhoram, a criminalidade só aumenta. Você tem uma variação ou outra, mas a criminalidade só aumenta. Mas é necessário, tem inteligência também. Mas é necessário mostrar. Porque na época que teve as OPPs, do nosso querido Sérgio Cabral, do PMDB Bangu, parecia ótimo, não tinha confronto e deu no que deu, né? O ideal é ter inteligência, assim. Foi mal feita a UPP. O Witzel diz que está investindo em inteligência, eu espero que esteja. Mas é necessário... Devia investir um pouco mais na dele. Eu acho que o Witzel é um cara vaidoso, mas não é um cara burro. Demais, vaidoso demais. Mas todo político é vaidoso. Mas só para reforçar, a polícia deveria investir em outras propostas de polícia, porque essa já fracassou por pelo menos 30 anos no Rio de Janeiro. Eu já discordo, eu acho que tem que investir na polícia de inteligência e investir no confronto. Porque também... Pra quem mora em favela, o confronto é a pior coisa possível. Duvido que alguém que mora em favela vai defender a polícia de confronto. Não vai defender também, porque o cara vai estar entrando ali. Eu morava na Praça Seca, muito próximo, não era na favela, mas era ao pé da favela praticamente. E, na boa,
Ok, Mas dia você desses morou meu numa pai. época que era uma época... Mas ok, dia desses eu fui no meu pai, ali teve a milícia hoje, tá tão ruim quanto o tráfico. Nos Em anos alguns casos, 90... a milícia é pior, porque a milícia cobra de tudo. A milícia quer morder todos os... Isso é verdade. O tráfico não cobra tanto. Não, tô defendendo, tudo ruim, lógico. Mas a milícia está pior que o tráfico. Nos anos 90 a milícia, havia até defesa da milícia, Sim. porque realmente era melhor que o tráfico na época. Porque nessa época a ideia da milícia era tirar o tráfico. Agora a milícia vende drogas também. É. Então é o problema igual. Os A dois milícia são virou horríveis. só outro nome. Os dois são ruins. Mas, porra, teve um dia na Praça Seca que eu cheguei com dor de cabeça porque eu tive que falar alto pro tamanho de tiroteio que tava tendo, 3 horas. E é engraçado que as pessoas ficam conversando. Infelizmente as pessoas acabam se acostumando com essa condição, mas não é o ideal para ninguém viver nisso. E essa política dessa polícia de confronto só agrava esse problema. E não resolve. É que eu o pior acho é isso. É questão de você enxergar. Resolve. Tá resolvendo o problema. Aquele bandido que morreu não comete mais crime. Voltam outros. Mata os outros também. Vai ficar para sempre isso. Não vai resolver. Mas uma hora resolve. E outra coisa, segurança pública não se faz só com polícia também. Tem muito mais tem coisa a ser educação, feita. claro. Mas até o secretário de Educação é um secretário forte, que é o Pedro Fernandes, e vamos ver se investe. É que também a gente tem que dar aí um braço a torcer não, mas... Vamos explicar. Um tempo pro Witzel. Porque a gente foi dominado aí por uma cleptocracia, né? Pô, só pensar que, pelo menos nos últimos 12 anos, foram presos. Tem os garotinhos que são populistas, e a prisão deles foi uma prisão meio esquisita. Mas antes teve Moreira Franco. Então tem que dar aí um braço a torcer, o cara tá resolvendo. Por exemplo, educação, saúde, os investimentos no Estado são pífios até agora. Os resultados são... As UPAs estão sucateadas, as escolas estão sem professores. Ele não deu tempo. Talvez ele devesse usar um pouco dessa vaidade dele para essas áreas também. Ele podia ser vestido de médico, ia ser legal. De professor. Ele é professor da UERJ. Parece que não foi bom professor, mas... Deveria aparecer nas escolas também. Vamos esperar, pode ser, fica a UPAs. ideia aí. Mas, Felipe Luciano, você vai falar de Witzel, Crivella e até do Bolsonaro agora. Não sei se bem, mas é uma notícia legal pro Rio de Janeiro. Eles assinaram um termo de compromisso para que as corridas do GP, da Fórmula 1, voltem pro Rio de Janeiro. Por muito tempo foram aqui no Rio, passaram para São Paulo e agora os três, né, Bolsonaro, Crivella e Witzel, assinaram esse termo para que volte pro Rio. A ideia é construir um autódromo em Deodoro. Que tem gerado um pouco de controvérsia. Sim, tem uma região de área ambiental, tem toda uma coisa que deve... Não é assim, também não se faz um autódromo de uma hora para outra, tem que debater. Não se faz autódromo com hospitais, né? Tem que se discutir, tem que resolver o problema. E eles assinaram esse termo anteontem. Só que hoje o Dória, governador de São Paulo, que é outro vaidoso, já disse que a corrida não sai de São Paulo. O GP não sai de São Paulo. Vamos dizer, né? O Dória tá falando isso para falar pro eleitorado dele. Porque o que dizia que a Fórmula 1 queria sair de São Paulo. É uma briga de egos entre Dória e Witzel agora também. Mas ele queria sair de São Paulo. E se tiver... O contrato acaba ano que vem, não é isso? Não sei. Acho que o contrato acaba ano que vem, o contrato com o Interlagos. E talvez eles queiram ver pro Rio. Até porque o Rio... dizer que a corrida é no Rio é muito mais bacana que dizer que a corrida é em São Paulo. Tem que ver como é que vai ser esse autódromo construído em Deodoro. A ideia é que é a capacidade de 130 mil pessoas, se eu não me engano. Que é uma capacidade boa. E o autódromo não é essa Fórmula 1. O autódromo de Interlagos é bom, assim, pra correr, né? É uma pista elogiada pelos pilotos. Vamos ver também a qualidade da pista aqui no Rio de Janeiro. Mas imagina que vai ser uma pista boa, vai ser uma pista mais moderna. Eles disseram que os três, né? Witzel, Bolsonaro e Crivella, que a obra deve ficar pronta em torno de 6, 7 meses. E o Crivella disse que as obras começam daqui a 45 dias. Além dessa, meu caro Felipe Lucena, comunista, esquerdista, anarquista... Só um parênteses, o Mariano, que é colunista aqui do Diário, ele postou no Twitter hoje... Presidente da Juventude Democratas do Rio. Ele postou no Twitter hoje que se você não foi chamado de comunista esse ano, você é uma pessoa ruim. Boa pessoa não é. Então, obrigado pelo elogio. Até eu fui chamado de comunista esse ano, então tá valendo, né? Tá valendo. Mas sabe por que eu acho? Porque quem assiste o vídeo, eu tô à esquerda dessa pessoa. Então a pessoa pensa, não, esse cara também é comunista, porque ele tá na esquerda, ele não entende, né? Que eu gravo aqui é a direita, né? Uma ignorância, um radicalismo cego que só faz mal à democracia. Exatamente. E boas notícias pro Rio. Essa ano foi boa pro Rio. Sim. Ocupação hoteleira foi alta, né? Foi abril, de 76%. E comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 52%, se eu não me engano. Então é uma diferença bem grande, 57%. No ano passado, o mesmo período foi 57%. E você entrevistou o Otávio Leite, né, um bom secretário de turismo. Ele não é sou do Democratas, blá blá blá. Não, mas eu acho ele um bom secretário de turismo. Ele é presidente do PSDB do Rio. Se não me engano. Exato.
foi vice-prefeito do César Maia. Eu digo que ele é um bom secretário de turismo porque, pela primeira vez, a gente sabe o nome do secretário de turismo. Não do estado, né? Ele falou coisas interessantes na entrevista, tá completa no site, vocês podem ler. Ele disse sobre o cassino no Rio de Janeiro, ele se mostrou favorável, falou que seria ótimo para a cidade, para o estado. Ele falou de transporte hidroviário, que fala-se muito pouco, para poder também incentivar esse tipo de transporte para o turismo. Falou de trens turísticos para o Rio de Janeiro, que é também interessante. E falou dos investimentos do estado, investimentos da Secretaria Estadual, não só na capital, mas no interior do Rio, que tem lugares muito bonitos para visitar no interior do Rio que não tem incentivo turístico nenhum. Não, a Serra do Rio é bonita, o litoral do Rio, tem o estado do Rio é bonito. Tem um interesse, o Luciano, você escreveu um excelente texto sobre o retorno do trem Rio-Minas, o trem turístico, e para minha surpresa foi uma matéria que viralizou no Diário do Rio, que você mostra que as pessoas querem conhecer o interior, Sim. mas faltava vontade política. Sim. Porque normalmente, por mais que o Otávio Leite tenha sido um cargo para compensar o PSB escolheu um bom nome do trade turístico. Ele trabalha na área de turismo há muito tempo, pelo que ele falou comigo na conversa. Ele já está no trade há uns 30 anos na área de turismo, atuando como político, né? Mas fazendo ali um contato direto com pessoas do turismo. Ele tem boas propostas, boas ideias, se mostrou um cara bem claro no que quer. Então tomara que continue aí o bom trabalho. Então, realmente, assim, eu digo, assim, não é um cara que eu tenha votado, sim. Mas, pô, a gente tem que elogiar o político também. Sim. Porque às vezes é o mal da imprensa, só falar mal, não. Sim. Boas ações merecem. Quando acerta, merece elogios. Exatamente. E outra boa notícia, investimento de bilhões de reais no Rio de Janeiro, coisa que a gente não escuta há um tempinho, né? Sim, de acordo com o estudo da Firjan, serão até o fim do ano, nos próximos 10 anos, serão 162,3 bilhões investidos no Rio de Janeiro. A maior parte desse dinheiro vai vir da indústria do petróleo e do gás, que é uma indústria que tinha quebrado no Rio de Janeiro no período Cabral, que começa a se reestruturar. Agora, você imagina, né, um investimento desse monte sem o Cabral para roubar? Em torno de 10 anos. Sem o Pezão para roubar? Se for tudo investido direitinho. Sem os secretários de Cabral e Pezão para roubarem? Sem os funcionários do governo do estado de Pezão e Cabral para roubarem? Se todo esse investimento, o que vier para o estado, for investido, vai ser ótimo pro Rio de Janeiro. Esse dinheiro, quer dizer, é mais emprego, então mais economia rodando. E a gente pode sair dessa pasmaceira aí que... A renda aumenta, as pessoas começam a consumir mais e faz a roda girar. E aí junta com essa boa notícia do autódromo e se tudo der certo, o cassino na cidade vai se recuperar. A gente precisa de notícia positiva, a gente precisa... Inclusive, o Otávio Leite falou que o cassino na zona portuária já está com negociações avançadas. Muito bom, muito bom. Outra coisa, só voltando, Crivella não está na pauta, parece que o Romário pode apoiar Crivella na reeleição. Então, Crivella já teria o apoio do PP, do Podemos, além do próprio PRB dele, que é muito interessante, né? 3 partidos que vão apoiar um candidato com pouquíssima chance. Sim. Quer dizer, o Crivella consegue dar o cargo aí por um tempo, porque 1 ano e meio no máximo, porque é o tempo para ele sair, e apoiando um candidato que tem muito pouca chance de vitória. O Freixo está tentando fechar um apoio pela esquerda, que gerou até um discurso acalorado de Babá que é Babá é extrema esquerda, né? Diz que não se faz acordo com o PT. Vai ser uma eleição interessante. Você teria aí por um lado o Freixo com tempo de TV, coisa que ele nunca teve, e capilaridade, né? Com PT, PCdoB, talvez o PSB. O PSB tem o Molon, que é alguém que é muito ventilado também como possível candidato a prefeito. Então, é um nome de esquerda que eu votaria. Vai ter uma... Vamos ter que tomar uma decisão. Esse bloco de esquerda, se formar, vai ter que ter alguém que será que o Freixo conseguiria enxergar isso? Mas o Freixo já disse numa entrevista recente que ele está mais interessado em fazer um bloco de esquerda nível federal para fazer oposição ao governo do Bolsonaro. Então, se ele tiver essa capacidade de se enxergar e falar, eu acho que o Molon tem mais capacidade de agregar voto. Apesar de dizer que o Molon é uma pessoa que todo mundo gosta, ninguém vota. Mas ele tem uma capacidade, por exemplo, eu votaria no Molon, porque o Molon é um cara de centro-esquerda, ele não é... O Freixo falou que se for necessário, se for decidido que ele tenha que vir a prefeito, ele vem, mas ele está mais interessado em fazer uma coligação de esquerda federal. O Crivella ele aposta numa repetição do segundo turno de 2016. Que hoje não sei se ele ganharia. Mas ainda escuto muita gente falando que votaria no Crivella. Porque existe uma rejeição, né,
ao PSOL e ao Freixo, nesse caso. Mas acho que dificilmente o Crivella ganharia uma eleição hoje. Mas eu acho que o Crivella nem... Só que até o ano que vem tem muita água pra rolar também. Espero que não, porque as últimas chuvas foram cruéis. Falando, outra boa notícia. Bons tempos que a gente cantava. Quem bate é o frio, não adianta bater que eu não vou deixar você entrar. Hoje eu deixaria entrar. Que as lojas pernambucanas voltaram para o Rio de Janeiro. Voltaram, depois de 20 anos fora, agora... Uma falência. Faliu aqui no Rio, né? No Brasil todo ainda existia, ainda funcionava, ainda funciona. Voltou ao Rio agora e vai ser aqui na Rua do Ouvidor, bem perto da gente, a primeira loja. E a tendência é abrirem outras no estado inteiro, que vai ser ótimo para a economia da cidade e do estado do Rio. Só não pode mais botar a musiquinha do freio que não adianta bater, porque o freio não bate mais. O freio não chega, né? Talvez chegue agora junto com ela, né? Porque vai... Tomara! Será? A obra vai demorar alguns meses, vai chegar na época do frio, do inverno. De frio, Rio de Janeiro é inferno. É a única semana de frio que tem no Rio. O Rio tem 2 semanas de frio. Rio de Janeiro em junho, julho ali, depois... É aquele dia que a gente esqueceu o casaco, né? Depois... E Felipe Luciano, Parque Lage pode ser privatizado? Notícia dada em primeira mão aí pelo Diário do Rio. Pode ser privatizado nos mesmos moldes do Parque Nacional de Itatiaia, que fica entre Rio e Minas. E a tendência é que no Itatiaia foi uma concessão por 25 anos para a empresa... Hope Recursos Humanos? Isso. Por que uma empresa chamada Hope Recursos Humanos? Exatamente, não sei. Esperança, né? Vai ficar por 25 anos comandando o Itatiaia e vai ser nos moldes parecidos aqui no Parque Lage. Parece que o Parque Lage está um pouco abandonado, né? Ainda não se sabe qual empresa vai ser, estão negociando, mas a tendência é que seja algo do tipo. Uma empresa privada vai gerir por alguns anos. Bacana que o Parque Lage merece. Tem que ver também só para não começar a transformar começar a cobrar muito e as pessoas pararem de ir, né? Tem que zelar pelo espaço, mas continuar mantendo a presença das pessoas lá, facilitando que vai cobrar muito, que as pessoas... Ou pode aproveitar ali os restaurantes, o café da manhã. Sim. É o que costuma acontecer. Até o próprio aluguel ali do espaço. E zelar pela questão ambiental também. Então, Felipe Luciano, acho que foi isso. Foi isso. Esta foi a Semana no Rio. Semana no Rio. E vamos lembrar que segunda-feira tem? Acréscimos. Terça-feira tem? Bruno Caso Rio. Quarta-feira? Tô olhando aqui no quadro, Mariano Explica. Mas mudou, né? Não, agora mudou. Mariano Era Explica. Papo do Quintino. Agora é Mariano Explica as quartas. Quinta-feira tem agora a Boa do Rio com Flu Ferreira e Rafael Fernandes. Ou como gosta de dizer, Flu Gross e Rafael Jutz. Às sextas tem a Semana no Rio. Semana no Rio. Sábado tem Flu de vez em quando. Tem os vídeos da Flu quando ela faz. E domingo passará a ter os vídeos do Quintino quando ele faz também. E também a gente em breve começa aí a série de entrevistas. Já estamos gravando umas entrevistas, em breve teremos entrevistas feitas lá no Barléu. O dia vai ser decidido ainda, feitas no Barléu, gravadas no Barléu. Vamos decidir o dia ainda, vão ser entrevistas bem bacanas. Debates também, vamos começar a fazer debates. Como diria Rafael Fernandes. Que também vão ser gravados no Barléu. Já estamos preparando bem legal, vai ser sempre trazer aí uns vereadores que o pessoal não conhece. O pessoal conhece, mas não tem espaço na imprensa. Sim. Os deputados, vai ser bacana. Sim. Então, fica aí, galera. Pode falar mal de mim, só não fala que eu sou gordo, que eu já sei. É isso aí. E você sabe que é feio. Exatamente. Não precisa falar isso. Valeu, gente.